patrocina. Dos Estados Unidos. Tá bom? O homem ainda tem que saber se arrumar. E se for aqueles homens cafona, é você que tem que comprar roupa pra ele, ir na loja com ele. É mole, Sheila, tá pedindo muita coisa. Tá pedindo muita coisa. Se for aqueles homens de brega, aí você que tem que mudar ele. Isso é uma carta ou é um mapa? Sheila, se o homem não tiver casa na praia, Sheila, e se a casa do homem for no campo e tiver uma piscina, já tá bom. Agora pra que casa de praia? O homem ainda tem que ser higiênico, limpo. Esse é o principal, com certeza. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila e estou falando com vocês dos Estados Unidos. Bom, meninas, eu tenho recebido tantas mensagens maravilhosas e eu estou amando e respondo cada uma delas no meu limite, tá? No meu tempo. Essa semana eu não estive bem, eu compartilhei com vocês. Hoje eu ainda tô ok. Enfim, deixa eu falar o que importa. Há pedidos, há muitas mensagens para mim compartilhar com vocês como foi que eu fiz a minha lista do meu marido perfeito, o meu homem ideal, o que eu coloquei, o que eu escrevi, o que eu coloquei lá, mulher. Tu quer saber? Pois então tá aqui, eu trouxe e vou mostrar pra vocês. Em primeiro lugar, tá? Cada um com as suas loucuras, cada um com seus pedidos, cada um com a sua fé. Eu tenho fé e aconteceu. E pode acontecer com você também, mas não tem que ficar colocando a história do outro como, ai, aquela ali, vou fazer a mesma coisa. Faça você aquilo que é bom pra você, mas eu deixo copiar, porque pra mim funcionou. Tá, então vamos lá. Depois de eu ter falado pra minha amiga, eu acho que eu quero um ruivo, porque tu tá vendo um ruivo por aqui. Ela disse, ai, Sheila, eu não aguento você. Pois é, eu queria um ruivo. Aí o que eu fiz? A Megan, a princesa Megan, tinha acabado de casar. Aí eu fui lá, peguei a foto dela com ele, recortei ela, tirei, falei, eu vou tirar teu homem aqui rapidinho, vou pegar ele emprestado como referência e fiz isso daqui. Olha, mulher, eu coloquei eu e o Harry, porque eu tinha que ter uma base, né? Então a minha base era ele. Olha que lindo, gente. Ai, como eu estou linda nessa foto. Tá, é uma montagem, tá? Bem perfeita, digamos por sinal. Usei toda a minha criatividade aqui e fiz. Então, eu vou ler também com vocês, vou ler também o que eu escrevi, tá? Pera aí. Será que eu apaguei? Mulher. Será que não é pra eu falar? Deixa eu ver aqui. Achou! Tá. Eu escrevi, como vocês viram, a frente daquela montagem que eu fiz era essa aqui, né? E no caso eu escrevi no fundo, atrás. Então vamos lá. Eu coloquei cada uma das coisas que eu coloquei aqui. Eu levei 2 anos para fazer essa carta, então eu fui colocando devagarzinho. Eu acrescentava, eu tirava, eu sabia tudo que eu não queria. Coloquei o oposto do que eu não queria. Então vamos lá. Disponível mentalmente. É o mínimo, né? Ele tem que estar disponível mental, porque, ai, tô cansada, ai, não gosto, ai, não quero, ai, que mulher chata. Ai, não, eu queria alguém que estivesse disponível, concentrado a ter um compromisso. Disponível mentalmente, disponível financeiramente, porque eu não sou boba, bem sucedido, coloquei, bem sucedido. Peraí, mulher, peraí que eu tenho que ler aqui. Monogâmico. Saudável fisicamente, entendeu, né, mulher? Que queira casar. Independência financeira e bem-sucedido. Gente, eu coloquei isso 2 vezes. Acho que eu tava determinada. Gentil, alegre, divertido, amoroso, bem-sucedido. Ai, gente, obrigado, Deus.
Coloquei bem-sucedido de novo. Que goste de fazer planos comigo, que me chame para sair, dançar, jantar, viajar, que saiba se arrumar. Era importante para mim, mulher. E conforme o ambiente. Gente, eu coloquei isso. Peraí que eu vou virar o meu celular e vou ler tudo de novo. Peraí. Ó, tô lendo aqui, tá? Pera, vou ler tudo de novo. Disponível mentalmente, disponível financeiramente bem-sucedido, monogâmico, saudável fisicamente, entendeu, né? Moral levantado, que queira casar, de independência e financeiramente bem-sucedido. Eu coloquei 2 vezes, já disse. Gentil, alegre, engraçado, divertido, amoroso, que goste de fazer planos comigo, que me chame para sair, para dançar, para jantar, para viajar, que saiba se arrumar conforme o ambiente, porque, né, camisa de futebol toda hora não dá. Solteiro, que tenha casa na praia, que fale inglês e que me ajude com isso. Coloquei aqui, tá? Olhos de mel, verde ou azul. Preto já basta o meu. 1,86 de altura, que não ronque ao dormir, até 99 quilos, que ele me adore, que queira se casar comigo quando me olhar pela primeira vez. Me olhou, quero casar com ela. Que aceite a minha família, que acredite em Deus e que aceite-o de coração, de alma, que me ame, aqui, que ame o meu tom de pele. Coloquei que me ame e me ama o tom da minha pele. Que me faça sentir especial e amada. Sem vício de bebida, de cigarro, de droga, de remédio. Higiênico, inteligente. Coloquei uma coisa. Essa eu vou pular. Alegre, generoso, humilde, confiável, leal, romântico, responsável, bom ouvinte, que seja honesto, que seja bonito, que seja educado. Peraí que ainda tem a segunda parte. Aí aqui eu coloquei, não consigo entender direito porque tá meio, não consigo ler direito assim, foi o que eu consegui resgatar. Eu coloquei, se for estrangeiro, melhor ainda, e que ele seja generoso. Eu coloquei isso, eu escrevi uma outra também, essa outra, porque cada ano não, essa outra eu escrevi por primeiro, eu ia aprimorando e deixando, aprimorava, aí eu escrevia tudo e deixava. E eu só achei essa aqui para compartilhar com vocês, mas a princípio foi isso. Coloquei, que eu lembro da minha outra, eu coloquei que ele amasse a mãe dele, porque ele amando a mãe dele, ele entenderia eu como mãe, que ele tivesse um coração disponível para conhecer Jesus, se caso ele não o conhecesse. Eu coloquei que ele soubesse dirigir também, né? Que ele me defendesse. Eu coloquei assim, que o meu marido me defenda, né? Porque quem não é defendido sabe como é. E meu esposo faz isso comigo toda hora. Sabe, às vezes meus filhos brincam, falam assim, ela tá errada. Não errada no sentido, um exemplo, eu tô falando uma palavra de inglês errado. Aí meus filhos me corrigem. Aí ele fala, ela tá falando certo, você tá falando certo. Eu sei que eu poderia falar melhor. Aí eu falo, nossa, você só me defende. Ele, esse é o meu trabalho. Gente, quando eu conheci o meu esposo e eu li essa minha carta pra ele, ele falou assim, é eu.
é eu, ou seja, bateu o peso, altura, cor de pele, ruivo, sabe, independente financeiramente, que tivesse disponível, monogâmico, sabe. Eu coloquei uma outra coisa também, que não tivesse filho, e muita gente me criticou por isso. Ai, mas você tem filho, por que que ele não pode ter? E eu disse assim, que eu sou uma pessoa fácil de lidar, e eu sei sobre mim, mas eu não sei se ele tiver filho, a pessoa com quem ele já esteve, alguma coisa do tipo, estaria aberta para isso, sabe? Então, ouvindo muitas histórias, eu não queria e não queria. Então, meu esposo não tem filhos e aceita os meus, assim, de mão cheia, assim, sabe? De coração aberto. E isso é muito bom, assim, sabe? E às vezes eu vejo ele, assim, olhando, assim, nossa, ele vai, você tem a pele tão bonita, assim, sabe? É muito legal você ver tudo que você escreveu, assim, real, assim, sabe? Se concretizando. Ele pega os meus problemas pra ele. Esses dias eu cheguei da escola tão cansada e carregando mochila e coisa e tal, e ele viu que eu cheguei, abriu a garagem pra eu entrar. Aí ele falou assim pra mim, por que você tá carregando isso? Eu já falei pra você, me dá seus problemas. Me dá seus problemas. E eu dei risada, porque, tipo assim, coisas mínimas que parecem nada para muitos, mas que você vê ali, ó, concretizando em cada coisa, é muito engraçado. Uma das mensagens que eu recebi também foi assim, que você fala, eu vi um vídeo de uma menina e ela falou a mesma coisa que você. Eu quero ganhar um anel de diamante. E eu acho que o aplicativo que vocês usou está pagando você para falar isso. E eu quero dizer para você que não, amiga. Ninguém tá me pagando para falar isso. Muito pelo contrário, eu jamais falaria de uma coisa que não fosse verdade. Se eu estivesse recebendo para falar o que eu estou falando, eu falaria, desde que fosse verdade. E tudo que eu estou dizendo é verdade, ou seja, eu não tô ganhando nada para isso. Antes tivesse. Tinder, me patrocina. Porque a nossa história é real. A nossa história deu tão certo que eu queria escrever um depoimento mandando para eles, ó, obrigado, deu certo. Porque é verdade, não tem mistério, não existe mentira. É verdade. As pessoas a minha rede social é aberta. É verdade, tá tudo lá. E ela falou assim, e ela inclusive falou do anel de diamante. Gente, quando eu ganhei, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Quando eu coloquei nessa lista não tá, mas eu coloquei que eu quero ganhar um anel de diamante. Quando eu coloquei isso, baseado nos filmes, que a gente vê aquela coisa, aquele ajoelhar, de pedir. Gente, eu amo assistir filme. E eu falei, eu quero ganhar um anel de diamante. Quando eu ganhei esse meu anel de diamante aqui, eu fiquei assim tão feliz, tão feliz. Só que no dia do meu casamento, eu esperava o quê? Como uma brasileira tradicional, recebeu tão sonhada aliança dourada. E quando meu esposo me vem com essa aqui. Mais um anel de diamante. Ou seja, cadê? Ou seja, eu não tenho um, eu tenho dois. Tinder me patrocina, eu tenho dois. Porque aqui a tradição é essa, quando você é pedida em casamento, em noivado, você ganha esse anel princesa. E quando você casa, você ganha essa aliança, que é um complemento dessa aqui também. As duas se complementam, as duas é diamante. E foi isso que aconteceu. Inclusive a minha unha tá tão feinha. Eu não vou parar e não vou pintar pra ficar bonito, porque essa é a realidade. Então, amiga, eu tô falando a verdade, foi isso que aconteceu. Talvez a história que você ouviu, ela tenha tido a fé igual a minha e realizou. Assim, sabe, eu não tô falando isso pra criticar você, muito pelo contrário, você fez uma pergunta e muito válida, né? Você juntou a teoria das duas e acha que é fake, mas não. Faça a sua, tenha fé também. Duvido você fazer uma também, se esse for a sua questão. E eu quero ver se você
vai ter fé suficiente. Eu espero que sim, para concretizar, para realizar o seu sonho. Porque é isso, sabe? Eu fiz a minha lista com todo o coração. Quando eu comecei a fazer ela, eu lembro que quando eu fui escrever essa aqui, em específico, amarelinha, tava uma noite de verão, bem gostosa por sinal. Já era por volta de umas 8h30 da noite, eu botei uma taça de vinho e eu tinha comprado sushi. Na verdade era para nós jantarmos sushi, mas eu conversando com a minha filha, ela deitada na cama e eu na minha penteadeira escrevendo. E tinha uva também. Eu tomava um vinho, petiscava um sushizinho e, sabe, comia uma uvinha. Foi assim que eu escrevi essa minha carta por inteiro, porque minha mãe tava pedindo ela. E eu falei, tá, eu fiz um compiladão rapidinho, colei a foto ali e mandei pra ela. E foi isso, assim, e fé. E eu esperei pra isso, assim, sabe? E essa carta me ajudou a não desviar o caminho, assim, sabe? Quando chegava, não é você, não. E, pum, hoje eu tô casada, feliz, graças a Deus. E eu desejo pra você também, tá bom? Então, obrigada pela sua mensagem, obrigada pelos comentários, obrigada por me ouvir, por compartilhar, por me seguir. E é isso, gente. Boa sorte pra vocês, boa sorte na busca, que quem procura acha. Beijo, God bless you. Bye, bye. O homem ainda tem que saber se arrumar. E se for aqueles homem cafona, você tem que comprar roupa pra ele, ir na loja com ele. É mole, Sheila, ele tá pedindo muita coisa. Ele tá pedindo muita coisa. Se for aqueles homens de prega, aí você tem que mudar ele. Isso é uma carta ou é um mapa? Sheila, e se o homem não tiver casa na praia, Sheila? E se a casa do homem for no campo e tiver uma piscina? Já tá bom. Agora pra que casa de praia? O homem ainda tem que ser higiênico.